Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à Rádio Web Arraial. Eu sou o Gil Costa e hoje daremos início à segunda temporada dos nossos bate-papos aqui pelo Instagram da Rádio Web Arraial. Muito obrigado pela presença de todos, uma ótima noite. E hoje o nosso bate-papo traz o tema, o impacto do Covid-19 e os efeitos na economia do turismo. E o nosso convidado é professor da Universidade Federal de Uberlândia, é economista, foi professor na Universidade do Estado da Bahia, aqui em Eunápolis, no período de 2017 e 2018, e é doutor em economia pela Universidade Federal de Uberlândia. Hoje o nosso convidado é o doutor, professor e economista Felipe Prado. E para você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam aqui, tá? E também dê um like pra gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos convidar agora nosso queridíssimo Dr. Felipe Prado. Vamos encontrar ele aqui. Aqui, vamos ver. Olá! Beleza, já tá me ouvindo bem? Tá, tô ouvindo perfeitamente. Beleza. Boa noite, seja bem-vindo. Já fiz uma prévia aqui Eu tava ouvindo. falando um pouco sobre a questão de você ser professor, economista, doutor em economia. E é importante citar essa passagem também pela Universidade do Estado da Bahia, aqui, Campus 18, em Eunápolis, da qual eu fui aluno recém-formado no curso de bacharel em turismo, e que tive o privilégio de de ter o professor Dr. Felipe Prado como um professor. E confesso que, Felipe, eu me assustei no início quando eu vi a disciplina de economia no fluxograma, sabe? E eu tinha uma ideia de que, sinceramente falando, que é somente números, né? Eu acho que algumas pessoas têm essa ideia de que falar de economia é somente falar em números, e eu fiquei muito surpreso e fiquei apaixonado pela disciplina, e hoje eu tenho mais esse desejo de falar sobre economia e ler mais sobre. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, para o pessoal que está em casa poder saber um pouquinho mais. A gente que agradece aí o convite. Ali em 2017 foi um desafio, né? Felipe, Começar a lecionar. desculpa eu te interromper, sem querer te interromper, mas já te Ah, interrompendo, eu não estou te vendo aqui no meu vídeo. Eu estou vendo só uma luzinha, mas deve ser a minha internet. O pessoal de casa aí está e verificando agora? certinho, está visualizando? Mas eu pergunto pro o pessoal tá chegando aqui. Um beijo para Lavínia e Porto Seguro, minha namorada linda, Tá, curtindo. tá me A vendo aí Malvinha agora? Prado, ainda não. Então, Eu deixa eu ver acho que aqui que eu pode ser a nunca. minha internet. Deixa eu ver. Vamos pedir pro pessoal de casa aqui falar aqui se eles estão vendo o Deixa eu professor sair, eu Felipe. volto aqui. Tá ok, então? É isso aí, pessoal. Hoje vamos falar de um tema super importante, economia. Na verdade, colocar a questão dessa pandemia e falar sobre o impacto e os efeitos na economia do turismo, principalmente para a nossa região aqui. Até ele de novo aqui. Eu estou achando que pode ser a internet nossa. Vamos chamá-la de novo aqui. Tá me vendo agora? Oh! Agora. Na É verdade, que é fica à minha vontade. primeira vez que eu tô fazendo pelo Instagram, então ainda não tenho tanto know-how no Instagram fazendo transmissão, não.
Sem problema. Inclusive, falando na internet, eu quero agradecer que a gente teve um upgrade na internet e realmente não é a nossa internet. A nossa internet é patrocinada pela SV, o provedor aqui de Arraial da Ajuda, meu grande amigo Will. E da últimas lives para cá, ele conseguiu turbinar a minha internet assim. E a gente está podendo fazer os vídeos com muita mais qualidade, com muito mais, levando o pessoal em casa algo com muito mais qualidade. Então, pessoal da SV, muito obrigado e uma ótima noite para todos aí. Ah, Professor beleza. Felipe, Então, você estava se então apresentando. foi um desafio em 2017 começar a lecionar lá na UNEB essa disciplina de economia do turismo, né? Que, querendo ou não, a gente fala. Acho que tem várias temáticas no Brasil que a gente diz que o Brasil é um país importante no turismo, que a gente tem um turismo, enfim, que desafia aí vários destinos no mundo, só que há poucos estudos, né? A gente encontra, inclusive, pouca literatura de economia do turismo, encontra poucos cursos que têm essa temática, então foi bem interessante porque eu levantei um materialzinho bem diferenciado e como você falou, né? Hoje, na economia, nós temos aí muitos economistas com viés matemático, que é o que hoje domina muito a ciência econômica, mas também a gente tem um viés mais desenvolvimentista, enfim, mais crítico, com um viés mais que foi aquilo que eu apresentei que você gostou, que a gente vai ver se a gente começa a falar um pouco aqui de algumas coisas, enfim, dessa capacidade de compreender a economia como uma ciência que lhe dá ferramentas para favorecer e melhorar a governança econômica, enfim, uma articulação institucional, como você faz isso, ainda mais esse ano, né, que nós vamos ter as eleições municipais e, querendo ou não, os primeiros operadores da economia nos locais onde a gente vive são as prefeituras, né? São elas que implementam A gestão municipal. Isso, é a gestão municipal que tem lá a primeira, que pode desenvolver as primeiras ferramentas para geração de emprego, de renda, enfim. Igual aí em Arraial, em Porto, não há dúvidas de que a prefeitura ela é fundamental para fazer com que o turismo se desenvolva, né? Sem isso, então assim, a gente tem esse lado da economia mais analítico, mas também tem uma galera aí feroz, né, que hoje é o que domina muito, né? Acho que hoje, se eu fosse estudar economia e entrasse na graduação, acho que eu não me animaria em fazer economia, porque é um viés muito matemático, assim, excessivo, né? Eu até brincava lá com a professora Lorena, que ela hoje é mais Sim. economista do que eu, né? Porque hoje os Lorena matemáticos, Osso. os físicos, eles dominam essa parada aí, eu mesmo hoje não sei se me animaria a fazer tanto economia assim, não. É tanto que foi eu já tinha escutado falar no termo governança participativa, mas eu não tinha ideia do que era. E foi em uma de suas aulas na Universidade de Eunápolis que eu pude compreender essa questão da governança participativa e esse termo passou a fazer parte de minha vida e eu comecei a ver a economia, ver a gestão pública com outro olhar. Eu poderia propor agora, professor Felipe, da gente trazer uma fala sua da economia nacional de forma macra, e aí depois a gente vai trazendo para nossa região e para o município de Porto Seguro, pode ser? Pode, então, hoje, então, nós, desde março, né, o Brasil está sendo acometido aí pela pandemia, né, que mudou da água para o vinho os destinos aí econômicos de boa parte do mundo, né? Então, assim, do ponto de vista macro, é claro que ainda é muito cedo para fazer alguma previsão muito certeira, mas com certeza nós estamos diante aí, pelo menos no que eu tenho observado, como eu não sou um cara que estou nessas instituições com dinheiro, enfim, com gente para rodar e fazer as pesquisas, a gente tem que ir como economista lendo o que instituições multilaterais estão divulgando, como o Fundo Monetário Internacional, enfim,
coisa que talvez as Nações Unidas também estão dizendo, coisa que a OCDE está divulgando. Então, assim, o cenário macroeconômico, ele é muito crítico. Assim, nós estamos diante de uma crise de proporções assim nunca antes vistas, porque é possível que o mundo tenha uma recessão de 2 dígitos, né? Então estamos falando de coisa aí para cima de 10%. É claro que tudo isso é previsão, vai depender de como os governos reagem, né? E vai depender também do quanto cada país vai conseguir injetar de ajuda nas economias locais e, consequentemente, como isso vai resultar e como isso vai ter de efeitos para o Brasil, enfim, e para cada país que se relaciona com o país em questão. Então, eu estou vendo um cenário muito crítico, tenho até divulgado muitos vídeos em que eu tenho falado que estamos diante de uma recessão, estamos diante de uma crise do emprego monstruosa. Até outros economistas mais renomados, né, estão dizendo que no Brasil é possível que a gente tenha algo em torno de 25 milhões de desempregados, que vai ser um caos completo. Nós temos aí uma série de estruturas produtivas totalmente desarticuladas e desmontadas, como é o caso do turismo. O turismo brasileiro vai passar por uma crise monumental, até porque vocês sabem muito mais do que eu, mas com certeza o turismo ele é dominado aí por uma série de micro e pequenas empresas, né? Então, assim, turismo não é dominado só por grandes grupos hoteleiros ou por grandes conglomerados de alimentação, isso. Então assim, está super desarticulado. Nós estamos diante de um cenário, porque às vezes eu fico vendo algumas pessoas tentando ser otimista, mas a questão não é ser otimista ou pessimista. A questão é fazer uma análise honesta da situação, do qual eu acho que a situação assim e trazer para a realidade. Tem que trazer para a realidade, porque imagina, os estados vão estar quebrados, né, do ponto de vista assim, todos os países estão injetando bilhões e bilhões. Os americanos vão lançar um pacote trilionário, os europeus já votaram um pacote de 700 e poucos bilhões de euros. Os países asiáticos vão ter que também lançar a mão de algum tipo de pacote dessa natureza, e nós também, se ficarmos na situação em que estamos, nós vamos para uma crise muito profunda se o governo também não lançar um pacote econômico. Então, assim, o cenário macro, ele não é tão positivo quanto a gente deseja. No fundo, eu acho que é catastrófico. E mais, com certeza, esse cenário macroeconômico que nós estamos vendo, ele não está atingindo só o Brasil. Acho que essa é a primeira coisa, porque o Brasil, nesse esquema polarizado, fica parecendo, para quem apoia muito o governo, parece que as notícias no mundo aí fora, assim, pessoas elas não estão nem muito otimistas nem muito pessimistas, mas elas estão esperando um posicionamento, sobretudo dos governos, igual a gente estava falando, ou seja, uma crise dessa dimensão não tem como não ter governo para salvar a economia. Então, assim, uma coisa que eu tenho dito é o seguinte: o setor privado ele tem medo, o setor privado ele é medroso no mundo inteiro. Nenhum investidor vai investir milhões agora fazendo alguma coisa porque ele não sabe o cenário futuro, ele não compreende o que pode acontecer daqui 2, 3, 4 anos. Enfim, todos os cálculos de rentabilidade, de retorno foram por água abaixo. Então, é fundamental que a gente compreenda. Então, assim, é um cenário que vai atingir o mundo e está atingindo praticamente todos os setores econômicos. Então, quando você... Tá, perdão, é melhor finalizar. Pode falar, pode ir. E quando esse mundo ele tenta, na verdade, encontrar esse equilíbrio entre as medidas necessárias para salvar essas vidas, para salvar a economia, preservação de emprego, empresas, esse dilema entre vidas e empregos é verdadeiro, porque encontra-se
pessoas que dizem ser falsas. Resta saber se as pessoas acham se os 80 e poucos mil que já estão enterrados, né? Que já estão nas covas, se é mentira ou se é verdade, né? Eu acho assim, nós estamos, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação com a última crise de 2008, que no Brasil... Não, vamos fazer uma comparação com a crise de 2014, 2015 no Brasil. Nós tivemos uma crise no Brasil que ela começa, sobretudo, na incapacidade do Estado de manter aquele investimento massivo, pesado, que desde o primeiro governo de Lula era feito. Então, boa parte da crise vai ser não só por outras questões também, mas vai ser porque o Estado tira o pé dos seus investimentos. Se a gente for pegar 2003 até 2014, os governos do PT fizeram investimentos monumentais na economia brasileira. Então, quando tirou o pé do acelerador, basta a gente pensar só nas construções, né, nas empreiteiras, na quantidade de obra que você via pelo Brasil quando você andava, né? Então, se você fosse numa cidade grande, pelo amor de Deus, o que tinha de obra era uma coisa assim monumental. Então você para, então você tem uma crise. Você consegue identificar o setor da crise. O problema agora é que nós estamos diante de uma crise que não ocorre nenhuma atividade econômica. Percebe? Então, assim, como que a gente tem... não é que a gente tem um dilema. Na verdade, o dilema, que aí a gente pode até daí começar a falar um pouco mais do turismo, é o seguinte. O dilema é que nós temos um problema de saúde. Quem que tem que resolver não sou eu. Não sou médico, não sou virologista, não sou especialista em epidemia, não sou nada nesse sentido. Então, quem que vai dar as saídas para a crise da saúde? O pessoal da área médica. E se a área médica dá como saída, ou melhor, dá como uma solução momentânea, você ficar em casa, a sociedade se afastar, a sociedade parar de circular, você está atingindo o coração do que é parte da lógica do capitalismo. E, inclusive, é o coração do turismo. Qual é o coração do funcionamento da atividade turística? É o deslocamento de pessoas no mundo. Isso. Então, assim, aí, é claro, aí, na verdade, eu acho que as pessoas estão achando que o dilema é vida ou economia. Eu acho que é muito mais assim, é vida versus uma lógica de capitalismo, de escala, de um capitalismo que construiu ideias do grande consumo, do consumo em massa, e que eu tenho a sensação de que me parece que é isso que é o problema, entendeu? Acho que é isso que é o grande... Agora, é igual assim, eu fico pensando, de 35, 40 anos para cá, tem até uma reportagem que mostra essa diferença. Quando você pega, por exemplo, um avião, nos últimos 30 anos, as fileiras dos aviões diminuíram. Exatamente. Entendeu? Então, se o cara que viajava nos anos 80 num avião da Varig antigo, o cara tinha um conforto. Hoje você viaja no avião da Gol, você tá imprensado com um monte de gente. Por quê? Porque o cara... Isso. Mas qual era a lógica? Qual era a lógica? A lógica é que o cara, quanto mais gente eu coloco dentro de um avião, mais retorno eu tenho e logo eu consigo oferecer uma passagem mais acessível para que a massa consuma. Agora veja, a epidemia está criando uma loucura que é os caras ter que voltar ao cálculo antigo. Ou seja, não, agora de três assentos só pode ocupar um. Mas como? Vai quebrar. Então eu acho que esse dilema entre saúde e economia, eu não sei muito bem explicar, porque assim, as pessoas estão morrendo. Eu estou numa cidade aqui em que você passou acho que uns 3 meses, você tinha 15 casos. Aí ficaram com essa coisa de abrir já está em 100. Em 2 meses surgiram 80 casos, 90 casos. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que, é claro que ficar parado em casa vai criar um buraco econômico, vai. Mas acho que a gente pode usar as experiências de outros países, experiências comparadas,
para poder ver, e como você falou, né? Eu acho assim, essa é uma solução que precisa de governança. Você precisa chamar as pessoas para sentar, para conversar, para você construir uma saída coletiva. Porque quem é da área de saúde está vendo a realidade crítica. A Covid-19 está matando mesmo. Quem é da área econômica que está sendo afetado e quer voltar, claro, para sobreviver, está querendo voltar. Mas quem não é de uma área econômica, igual muitos setores do Estado, eles não têm por que voltar, porque a lógica não é lucro, a lógica não é retorno. Então, eu posso esperar um pouco mais. Então, você tem esse desafio que precisa sentar. A sociedade precisa sentar e precisa conversar de uma maneira estratégica qual é a solução para o problema. Agora, isso precisa de governança, né? Ou seja, a gente não pode achar que um prefeito sozinho, que um governador sozinho, ou que um presidente sozinho vai dar saída. Vai dar saída a isso. Eu acho que assim, essas estruturas de governança já precisavam estar muito mais organizadas, porque Gil, quando você traz a sociedade civil para dar parte da solução, ou para dar opinião na solução, ela não vai ser contra essa saída, porque ela participou da decisão. Eu acho que é muito essa questão, porque acho que aí em Arraial vocês devem estar vivendo isso. Fecha o comércio ou abre o comércio? Aí o prefeito manda fechar, o governador manda abrir, o presidente fala que não vai se envolver, aí o cara do Supremo manda fechar de novo, aí o outro cara manda abrir, e aí o que vai acontecer? A sociedade, eu acho que a diferença, eu acompanho muito temas europeus, acho que a grande diferença do que eu fico enxergando do que está acontecendo na Europa é o seguinte, a falta de decisão, a falta de governança aqui no Brasil, ela vai produzir um efeito pior. Porque a gente não tem um guia. E mesmo estando em outro estado, em Minas Gerais, mas você já morou aqui na Bahia, então você, mesmo estando aí, consegue enxergar o cenário aqui do estado da Bahia em relação à gestão do governo? Parece que aparentemente está se saindo melhor, né? Agora, assim, o que eu tenho percebido é que os estados ou os lugares que estão tendo mais problemas, que é o que a gente enxerga na Europa, são aqueles espaços mais conectados, né? Ou seja, como você pega aí a região de Porto Seguro, ou seja, você, até o carnaval, você tinha um monte de estrangeiro, um monte de gente de fora, de Brasília, de Goiás. Então, assim, consequentemente, a chance da explosão ser maior aí, porque assim, mesmo você não vai imaginar que com a cidadezinha do sertão da Bahia, pouco conectada, pouco desenvolvida, ela não vai apresentar muitos casos, porque ela justamente não tem conexão, por mais ruim que seja a gestão do prefeito, enfim. Me parece muito isso, me parece muito uma questão assim, os lugares que têm mais conexões, ou que permitem, ou que possibilitam conexões e deslocamentos entre a sua população e a população externa, essas aí pode observar, né? Ou seja, Nova York, enfim, Londres, se você pegar aí as grandes cidades europeias, né? Aqui no Brasil, se a gente for pegar São Paulo não é só a maior população, mas é a cidade mais conectada, né? Tudo acaba em São Paulo. Sim. Então me parece isso. Professor, você consegue enxergar, parece meio óbvio, mas é um destino turístico, no seu olhar, ele, diferente de outras cidades que não são turísticas, ele sofre um impacto maior nesse cenário? Sofre, então. O que acontece? A gente tinha comentado sobre isso, essa questão da cidade turística sofrer um impacto maior ou ele ser o primeiro a ser afetado, né? Então, assim, do ponto de vista da doença, acho que os destinos turísticos mais procurados foram os que estão sofrendo mais. Por exemplo, eu não sei quantos casos tem em Porto Seguro, mas provavelmente para uma cidade... Agora eu não recordo. Por uma cidade, sei lá, de 80, 90, 100 mil, 120, deve estar com muitos casos, porque é uma cidade, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Então, até o carnaval, você tinha gente, enfim, entrando na cidade e saindo numa grande quantidade. O que me parece muito
que a gente precisa entender é assim. Então, do ponto de vista da conexão, o destino turístico mais procurado, eu acho que da doença ele vai sentir mais. E do ponto de vista econômico também, por quê? Porque eu acho assim, a Covid está revelando uma coisa fundamental, que é o seguinte, ela está atingindo o coração do turismo, que é o deslocamento de pessoas. Então, o deslocamento de pessoas é o princípio fundamental para a própria existência do turismo. Então, você passou aí 1, 2, quase 3 meses em que você não tinha ligações, por exemplo, de voos para Porto Seguro. Então, como que você vai abastecer a cidade de turismo? Então, assim, quantos meses a cidade ficou sem receber voos regulares na quantidade, ou pelo menos diariamente, 1, 2, 3 voos? Então, você arrebentou a lógica do funcionamento do turismo, que é o deslocamento de pessoas. E eu acho que destinos como Porto Seguro, igual a gente sempre conversou isso na sala de aula, eu acho que o efeito pode ser em dobro, porque além do deslocamento das pessoas ter sido afetado, me parece que o segundo problema que Porto Seguro pode enfrentar é que você aí tem um turismo de massa. Aí é turismo de massa. Tem que descer 10 aeronaves por dia para lotar os resorts, para lotar as pousadas, para ter lógica de funcionamento isso aí. Porque é isso que tá igual você aí de Arraial. A Rua Mucugê, ela é feita para o turismo de massa. Ninguém vai investir ali num bar, num restaurante para receber 5 pessoas. O cara quer receber 200, o cara quer receber 300. E aí você tem esse problema, ou seja, afastamento social, né? Afastamento social, a ausência de uma vacina. Então, consequentemente, como que você vai voltar? Ou seja, o deslocamento pode até ser restaurado, mas o quanto das pessoas vão querer agora ir para um lugar onde a massa, ou seja, se a gente pensar, o carnaval é de massa na rua, o Réveillon é de massa, né? Você é feito para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, não é feito para 50 pessoas. Então, eu não sei ainda o que pode acontecer, mas assim, a barra vai ser muito pesada, porque o turismos de massa como Porto Seguro, acho que vão ser os últimos dos últimos a voltarem ao normal, a não ser que tenha uma vacina, porque você aí preenche todos os riscos para o cara ser contaminado, entendeu? Então, eu não sei. Agora, destinos turísticos talvez de natureza, eu vi outro dia uma reportagem, principalmente na Europa, falando que está voltando um turismo muito assim, regional, né? Então, assim, quem vai agora fazer um turismo em Porto vai ser o cara da cidade aí no entorno. Só que a gente sabe, você sabe mais do que eu, que, poxa, Porto Seguro tem um dos turismos mais caros do Brasil. Ou seja, como que você vai alimentar grandes resorts aí que a diária é R$1.000 por dia, 1.000 conto o dia? O turista brasileiro, ele não aguenta isso. Aí ele é feito para o turista estrangeiro. Aí eu lhe pergunto, se a gente for raciocinar junto, quando que a gente acha que o turista estrangeiro vai voltar para cá? Entendeu? Sendo que ele tem diversos outros destinos também, né? Que estão talvez à frente em questão de preparação, trazendo adaptações às normas do Ministério do Turismo e também das normas municipais, né? Aí tá, eu não vi quem é a Deise. A gente até poderia abrir agora para as perguntas, né? Pode ser, professor? Pode. eu tô ouvindo. Porque a gente aqui não tem roteiro, não. A gente aqui não tem esquema, não. Hoje, aqui é bate-papo, mas hoje eu estou mais ouvindo, porque assim, é um assunto que você tem que ter um certo conhecimento para poder falar, para não falar qualquer coisa. Então hoje eu estou mais ouvindo. Então o pessoal que tiver à vontade pode fazer pergunta e a gente vamos acompanhar o comentário da Deise aqui, pode ser? Bora, pode. Ó, a professora Deise, Porto Seguro, ela diz assim, vai ser necessário se reinventar. Voltamos ao turismo dos anos 90, onde as pessoas vão se deslocar mais usando o modal rodoviário de curta distância. É isso que a gente estava comentando, né? É isso que eu falei, assim, na Europa, acho que nos Estados Unidos também,
já tá vindo aquele turismo do ponto de vista mais da proximidade, entendeu? Igual, o cara que mora em. Igual, sabe, o cara que mora. A gente já sabe que as pessoas já vão, mas igual, o cara que mora aí numa cidade perto de Conquista, ele vai pegar o carro dele e vai Sim. lá. Às vezes ele não vai precisar nem ficar num hotel, então ele já diminui o risco. E ele vai fazer o turismo ali de um dia, um bate e volta, ou ele vai ficar lá dois dias numa pousada menor. O problema que eu acho, Deise, que a gente tem que colocar aí, raciocinar um pouco, é o seguinte: como vão ficar os grandes investimentos que são feitos em Porto Seguro? Que é aquele negócio, assim, o cara que vai, igual, o cara que fica aí em Trancoso, né, o Trancoso é um turismo para estrangeiro, entendeu? É um turismo para estrangeiro, é R$ 1.000 uma diária. R$ 1.000 uma diária hoje, para um gringo, é 200 conto, 200 euros ou 200 dólares. O brasileiro não vai ter como. E aí que tá. Vai sobreviver. O que eu acho que ela pode estar querendo dizer, e eu acho que é fundamental, assim, quem vai ter que se reinventar são as pequenas pousadas. As pequenas pousadas vão ter que, cada vez mais agora, focar no turismo, no turista regional. Então ele agora não vai pensar mais no paulista, ele vai pensar no próprio baiano que vai para aí. Ele vai ter que pensar numa lógica e num preço, e aí ele pode reduzir o preço, porque eu não consigo imaginar, por exemplo, o Clube Med ter todo mundo ali brasileiro, entendeu? Uma vez eu fui lá, fiquei naquele day use, você só vê gringo lá. É até assim, é até ridículo pra gente brasileiro. Vai num lugar que você só vê cara falando espanhol, inglês, francês. Ali é um turismo, uma fortuna ficar um fim de semana lá, uma semana. Então eu acho que esse é o problema de Porto Seguro, mais uma vez, é esse. É um turismo demais. É igual avião. Eu não vejo uma companhia aérea mantendo voos para Porto Seguro se o voo não descer lotado. Vai dar prejuízo, vai quebrar. Um avião é feito para ter 150 pessoas, por exemplo. Eu não posso imaginar que o avião vai descer aí com 50 pessoas. Não tem nem viabilidade. Então, assim, eu acho que o problema são os grandões. E como Porto Seguro é visto como um turismo de massa e é visto como um espaço de grandes investimentos do capital estrangeiro, eu acho que o capital estrangeiro vai fazer novos cálculos, porque é possível que muitos grandes resorts, assim como grandes hotéis já, por exemplo, em Salvador, já fecharam as portas, né? De rede. Acho que um Pestana fechou, Salvador. O que eu posso trazer de contribuição em relação, você falou ao custo. Tem um ponto que a gente pode trazer aqui, quando você, por exemplo, uma pousada mesmo, eu que sou da área, você ter que abaixar o custo de uma diária, mas para o outro lado, a pousada agora, o estabelecimento, ele está tendo um aumento de como é que fala? Ele está tendo um aumento, ele está tendo mais gastos devido às padronizações e às recomendações do Ministério do Turismo, também da gestão pública municipal, né? Na compra de equipamentos, na compra de novos produtos para limpeza. Então, é um ponto também que a gente pode trazer aqui. Talvez baixar a diária nesse momento pode chamar a atenção de um aumentar o público, porém tem a questão da elevação dos custos, né? Desses estabelecimentos, os custos vão ser vão estar maior. Sim, Outro ponto também, que assim, eu percebo a procura, professor Felipe, eu percebo a procura, está tendo procura, né? As pessoas estão ligando, mesmo que de outros estados, porém com uma certa preocupação, né? Eles estão acompanhando diariamente a nossa rotina, saber se o meio hoteleiro, se os restaurantes estão se readaptando, estão se adequando às normas, né? E eu vejo que tem a procura, porém com uma certa
com uma certa preocupação. Então, os estabelecimentos que infelizmente não conseguir se adaptar e adequar, aí sim será um problema muito grande para essas empresas, né? Assim, a verificar, né? Eu vi aqui que a Daisy botou, não, A sim, Deise pode trouxe até. mais um. Assim, é claro que você tem Porto Seguro, mas assim, o que faz Porto Seguro ser o turismo de massa são as grandes cadeias, né? Que trazem, ou seja, você pegar um resort que tem 500 leitos, com certeza, por exemplo, qual é a média de leitos de uma pousada de médio porte? 20, 30? Então, Em assim, Arraial, por exemplo, Arraial, qual é a média de leitos? O cara tem 30 quartos. 30 quartos não é nada, vamos combinar, né? Do ponto de vista, aí assim, eu sempre estou trazendo a visão assim, do ponto de vista é, da grande economia, da macroeconomia do turismo em Porto Seguro. sim, Porque assim, se o turismo de Porto voltar a ser um turismo local, regional, morre. O destino vai virar, vamos lá, assim, é claro que com todas as medidas de comparação, mas assim, vai virar Belmonte, Porto Seguro. Porque Belmonte tem um turismo de praia também, mas é um turismo limitado, mais barato, é outra pegada. Assim, a gente não pode comparar Porto Seguro, por exemplo, Morro de São Paulo, Itacaré. Esses lugares, eles são construídos para ficar, assim, para ter massa. Porque é aquela questão que você falou, ou seja, eu preciso ter um retorno necessário para manter a minha operação. E quando isso. você tem as grandes redes, elas têm grandes empreendimentos, porque justamente ele quer ganhar milhões e não ganhar mil. Ele quer ganhar milhões, ele quer ter um ticket médio de consumo elevado. Ele, inclusive, para que, por exemplo, serviços all inclusive tenham sentidos, ele precisa de quantidade, ele precisa negociar com o fornecedor litros e litros de refrigerante, litros e litros de suco, quilos e quilos de carne, quilos e quilos de frutos do mar. Então, assim, para ter sentido econômico, ele precisa ter escala. E o que você falou, por exemplo, qual é a questão das pousadas pequenas? Que mesmo uma pousada pequena, até gerenciada por uma família, ela pode ir até sobrevivendo, mas em um determinado momento, o camarada vai fazer o cálculo, porque assim, como que eu vou abrir a minha pousada, igual você falou aí, em Arraia, eu tenho 30 quartos. Será que ele vai conseguir agora encher os 30? Porque se ele encher 5, talvez não faça sentido nem ele abrir as portas. Porque ele tem um custo do café da manhã, ele tem um custo operacional mínimo, que a gente precisa compreender, Sim, para que ele sim. opere. Ele não vai operar. Ou seja, eu não vou abrir uma coisa para operar para cinco quartos. 5 leitos Na ocupados verdade, e 25 vazios. na verdade você pode, se eu não estou enganado, a gestão municipal traz que, a princípio, esse mês de agosto, agora, setembro, se eu não estou enganado, não poderá se utilizar dos 100% de sua ocupação, 50%, né? E mesmo assim, eu creio que 50% para uma baixa temporada é uma boa média. Eu trabalho com hotelaria e entendo que é Sim, uma média 50% para 50%. uma baixa, Ah, mantendo 50%, né? Se conseguir, então assim, então você já seria 100% de 50%, né? Que tá. se eu só posso por, trabalhar com por, 50%, é o meu 100%. por Porém, exemplo, a questão é quanto tempo você consegue manter, né, esse percentual, né? Igual você falou, por um assim, mês, dois, talvez. Agora, para eu mais acho, meses, eu acho que a maior preocupação, é claro que infelizmente no Brasil, às vezes as pessoas não dão muito valor ao conhecimento teórico, mas assim, o que eu fico mais aqui olhando, vendo as notícias, lendo e refletindo é o seguinte: o problema. Então, o turismo tem o problema do deslocamento, aí vai ter o problema, tem o problema do deslocamento, tem o problema e tem o problema da massa, que vai refletir num cálculo capitalista, de qualquer empresa capitalista, muito fundamental, que se chama o seguinte: escala. Escala para você manter uma operação.
E aí, sim, tem vários exemplos que eu tenho visto, e assim, eu acho que o mais engraçado, que eu até comentei, um dia liguei para meu pai brincando, que é o seguinte, por exemplo, o Parque Beto Carreiro de Santa Catarina voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Então, e engraçado é que tinha os cálculos lá que era o seguinte, o parque é feito para 10 mil pessoas por dia. 10 mil pessoas. Permitiram abrir para 5 mil, para 50%. Não, desculpa, 30%, era 3 mil. Só que o cara que planeja um parque para 10, ele não. 3 mil quebra, ele vai quebrar. Ele não é feito para 30%. Eu não vou fazer um parque para 10 igual. Custo. Isso, porque eu tenho um custo fixo, mínimo, que eu preciso ter. Enfim, eu não vou atingir o chamado ponto de equilíbrio, né? Para quem gosta dessa matemática aí dos negócios, enfim, dos projetos. Mas veja, aí o parque, ele permitiram abrir para 3 mil pessoas. Sabe quanto que deu nos primeiros dias? Estava dando 1.000 visitantes. Vai fechar. Assim, e aí começa a vir aquele negócio. Há coisas na economia que, em um determinado momento, é melhor você manter fechado do que abrir e tomar prejuízo. E que o prejuízo fechado é menor. Prejuízo fechado é menor do que o prejuízo aberto, com uma escala pequena. É a mesma coisa. Te digo aí, o que você acha de um restaurante de Arraial da Ajuda abrir? Aí vamos supor, você tem lá aqueles restaurantes aí na Rua Mucuji. O cara, uma pizzaria. O cara tem, sei lá, 50 lugares. Você acha que vai fazer sentido o cara abrir para receber 10 clientes? Ele tinha 50 e ele tinha que vender 2 mil reais, 3 mil reais dia para ter lucro. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Esse é o detalhe. Assim, eu acho que o grande problema, Gil, é no segundo momento, ainda que a gente abra, é perceber que as pessoas não vão voltar com a mesma velocidade que as pessoas estão imaginando, sabe? Assim, o consumidor não vai. E outra, isso porque eu não estou acrescentando aqui, vou botar aqui mais uma pimenta, que é o seguinte: o turismo é um produto supérfluo. A gente faz turismo quando a gente já pagou nossas contas, sobrou uma grana para fim de ano, ir lá curtir a praia, não é? Você não vai deixar de comer para fazer turismo. Você não vai deixar de pagar a prestação da sua casa para fazer turismo. Então, como que as pessoas vão voltar a fazer turismo com a mesma velocidade se vai estar um monte de gente quebrada? Ou seja, antes da crise você tinha 60 milhões de pessoas no SPC Serasa, você agora vai ter uma massa de falidos. Quando acabar esse auxílio emergencial, a gente vai ter uma massa de desempregados. Como eu falei, Delfim Neto está estimando 25 milhões de desempregados. O Sebrae, semana passada, falou que 520 mil pequenas empresas já fecharam as portas, faliram. Fechou. Que é diferente do cara estar endividado, mas ele está vendendo, ele vai indo, paga uma conta, paga outra e vai se virando. O cara não teve receita, o que vai acontecer? Ele vai falir. Então, assim, eu acho que o turismo vai sofrer ainda mais esse efeito. Ou seja, é um produto que, assim, como que eu vou viajar com a minha família se eu estou aqui devendo o cartão de crédito que eu não consegui pagar porque eu perdi o meu emprego? Sabe? O turismo não é um bem de primeira necessidade. Ninguém vai morrer. Então, assim, vai restar saber o que vai acontecer com essa atividade, que, assim, você vê, é super importante na Bahia, né? Porto Seguro, sim. É o que você falou, para poder, o turista, esse consumidor que a gente chama de turista, ele é motivado, ele precisa de tempo, ele precisa de vontade e dinheiro para poder viajar. Mas será que a gente não consegue enxergar aí esse momento de que as pessoas passaram muito tempo dentro de casa, as pessoas ficaram muito tempo sem viajar, e que há uma possibilidade, você falou assim, de novos turistas, um novo perfil, das pessoas que ainda não tinham o hábito de viajar, e aqui agora vai passar a viajar.
essas pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que essa pandemia não afetou tanto. Ou você, como economista, pode dizer para mim, mas Gil, eu acho que essa pandemia afetou todas as classes. Ah, Não há essa possibilidade. assim, alguns estudos já estão dizendo que as pessoas de mais alta renda, na verdade, estão ficando mais, estão acumulando mais do que as pessoas mais pobres, né? E que o camarada que tem renda e que ele conseguiu manter certo fluxo de renda, como o gasto dele diminuiu porque ele já não está podendo fazer muita coisa, ainda que ele queira, então há uma demanda reprimida monstruosa. O cara tem renda, só que o cara não pode consumir, porque ou as coisas estão fechadas, ou as coisas são proibidas, assim, fechadas e proibidas de se Sim, sim. consumir. Então, assim, eu não sei qual vai ser a dinâmica, a gente tem que verificar. E assim, outra coisa que o turismo vai precisar observar dentro disso, ainda que as pessoas tenham dinheiro, eu acho que uma coisa que a gente tem que observar com muita atenção, porque já começou e eu já vi o acordo que a Alemanha fez para salvar a companhia aérea, assim, que a próxima mega crise e o turismo vai sentir, as companhias aéreas do mundo inteiro vão quebrar. Ou seja, o governo da Alemanha já salvou a Lufthansa, outros, eu acho que eu vi algo da KLM na Holanda, nos Países Baixos, também vai ter que ser salva. As americanas vão ter que ser salvas e no Brasil também, senão vão quebrar. Vão quebrar custos altos. Você passou meses sem passageiros. Enfim, e aí eu te digo, ainda que as pessoas tenham dinheiro, como que elas vão se deslocar para destinos, por exemplo, de longa distância? Assim, é algo a se verificar. Mais uma vez, se a gente raciocinar junto, eu acho assim, é algo a se verificar o que vai acontecer, porque Gente, eu estou apostando muito que, igual eu estou te falando de alguns estudos que eu já estou vendo, de que haverá, num primeiro momento, uma regionalização do turismo, igual eu estou aqui em Minas. Eu não estou pensando em ir para Bahia. Olha, eu acho que eu vou conhecer alguma coisa aqui por perto que eu não conheço, uma cachoeira, uma cidade que eu quis visitar, mas você ia botando pro final da fila. entendo. Eu acho que é nesse caminho. Agora você fala assim, vou pegar um voo para fazer um turismo em Portugal, pelo amor de Deus, não, assim, é isso que eu tô falando. Quem tem dinheiro, eu acho que até pode fazer, mas tem que ver se a oferta vai estar enfim. Na É que mesma assim, sintonia. é que eu acho assim, eu acho que uma palavra fundamental é o seguinte, eu acho que está existindo uma desarticulação brutal de várias estruturas produtivas, pessoas não estão percebendo. Nós vamos, daqui a pouco, igual, a oferta de pousadas em Porto Seguro não vai ser mais a mesma, um monte vai ficar fechada por muito tempo, até que a economia melhore para alguém vir comprar e dar uma nova cara, né? Abre aspas, botar aquela placa sobre nova direção. Até lá, eu acho que há um grande desarranjo produtivo. Pode existir um grande desarranjo produtivo, assim, que acho que a gente não vê muito se falar nisso nos jornais, mas, por exemplo, restaurantes que normalmente são pequenos negócios, né? Cara, quantos vão fechar? Porque um restaurante não consegue ficar 30 dias, 60 dias sem faturamento. Quebra. De faturamento. Ô, professor, vamos deixar aberto para mais perguntas. A gente tem Bora. comentário aqui do Caseb? Casseb, ele Perdão, é Casseb. vice-presidente Caseb. ele é vice-presidente do Corecon Bahia aí. Ele é Seja professor lá em bem-vindo, boa Salvador. noite. Ele trouxe um Ele, comentário aqui, 1.300.000 empresas já fecharam de janeiro a julho, é não possível. 500. É É, possível. Esse a 500 que eu gente, falei é dado assim, é dado do Sebrae, mas é possível mesmo. certo, Eu sim, acredito sim. hoje em dia eu estou acreditando em qualquer número monstruoso, eu estou acreditando porque vai ser nessa proporção. Vai ser Ó, nessa proporção. eu tenho aqui também o comentário da Daisy, né, ela traz mais comentários, e também o Fernando. O Fernando é da Argentina, se eu não estou enganado. Seja bem-vindo. Olá, bien. Ah, professor Felipe, a gente tem 10 minutos, né? Tá. Antes, eu vou pedir para você trazer uma fala para a gente encerrar,
Não sei, talvez, como aqui é bate-papo, não tem nada combinado, talvez você trazer assim, o seu ponto de vista para uma retomada econômica. Uruguai, perdão, é Uruguai, né? Argentina não. Fernando, a gente fez uma live falando sobre um músico daqui da Bahia e o Fernando tava falando sobre Dorival Caymmi, o pessoal do Uruguai curte bastante a música brasileira. Legal. E aí, talvez, não sei, dando uma opinião aqui, trazendo dessa retomada econômica, de que forma pode ser feita ou poderia ser feita? Ou, se você achar que não, se quiser encerrar de outra forma, eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente aqui nesse bate-papo todo especial. Depois vai para o YouTube. Quero agradecer ao professor Felipe por tirar esse tempo para bater esse bate-papo com a gente. Eu fiquei super feliz quando a gente decidiu fazer essa conversa. Acho super interessante, super importante. Eu preciso agradecer a SV Internet, a provedor de internet que patrocina nossas lives. Muito obrigado, um amigo Will. E aí, o pessoal está entrando também, chegando aqui no finalzinho, sejam todos bem-vindos. E aí eu deixo aberto para a gente poder fazer aqui fechar nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. Assim, eu acho que a retomada, analisando as experiências internacionais, vai passar em todos os países, e principalmente nos países grandes como o nosso, vai passar por um plano ambicioso, bem organizado, um plano de recuperação econômica por parte do Estado. Eu acho assim, não tem como a gente acreditar que a iniciativa privada vá dar solução a essa crise monumental que a gente vai entrar. Então, o Estado é capaz de investir, o Estado é capaz de organizar a governança, organizar os agentes econômicos para que o projeto tenha um prumo, igual Porto Seguro. Faz uma estrutura de governança participativa, chama os principais atores econômicos do município, da região, senta na mesa e negocia um plano de recuperação econômica do turismo. Põe na mesa um projeto. Se não for assim, não vai. Por quê? Porque o agente privado ele não vai. É aquele negócio que eu sempre falo em sala de aula. Vem cá, você acha que nesse momento, se eu tivesse 5 milhões de reais, eu ia estar arriscando meu dinheiro? Lógico que não. Já está com ele guardadinho, bonitinho, na poupança ainda. Ah, mas a rentabilidade. Porque a questão não é agora você ganhar, é você deixar de perder ou não perder. Então, vai passar pelo Estado. Então, assim, se o Estado brasileiro, em todas as esferas, não construir um plano de recuperação econômica, vai ser difícil sair. E aí é o que assim, alguns economistas, né, a depender do viés dele, estão prevendo que assim, a nossa crise pode ser maior porque a gente não tem governança. Igual, semana passada os europeus já votaram um plano de recuperação econômica. Foi difícil? Foi. A Alemanha, a França, foi, mas foi aprovado um pacote, um projeto, um plano de recuperação. É igual, qual é o plano que você está montando para a retomada e recuperação do turismo em Porto Seguro? Se você não tiver um plano coletivo, aí é o seguinte, cada agente privado por si. Cada agente privado por si. O que falir, faliu. O que sobreviver, ficar mais rico, ficou. E salve-se quem puder. É um risco muito grande partir por aí, né? Eu acho que quem mais vai sentir o risco e o problema vão ser os trabalhadores. Igual, acho que logo no começo, eu me lembro que uma operadora aí, uma empresa de ônibus dessas aí que opera para CVC, demitiu todos os motoristas. Simples assim. Momento. Isso, no primeiro momento. Não foi isso? Foi no primeiro momento, eu me lembro que teve uma reportagem. Isso. Demitiu, acho que. Isso, demissão em massa de motoristas. Então, assim, não, quem que tá. Perdão, Felipe, foram não só os motoristas, foram os outros colegas também, os funcionários também, guias. Então. E aí, qual é o problema do plano? O problema é que a falta de plano faz com que o trabalhador sinta. Você vai ter uma massa de desempregado, uma massa de desemprego não vai
produzir consumo. Se não produzir consumo, as empresas não vão ter estímulo a produzirem, você vai ter mais demissão, você vai ter menos consumo, e aí a economia entra na depressão, enfim, na crise econômica, enfim, numa recessão, e por aí vai. Ou seja, se não tiver uma articulação igual, se a gente falar só de uma atividade, se a gente não tiver articulação, uma governança aí na região para dar uma solução coletiva ao problema do turismo, vai morrer. E eu estou até vendo, eu tenho até alguns candidatos aí que estão se já promovendo na rede social aí de Porto Seguro, assim, engraçado que nenhum deles fala disso, né? O cara está preocupado. Ou seja, é uma visão privada, não é uma visão. Você tem que ter uma visão coletiva. Você tem que. Porque, assim, claro que vão ter resorts que não vão passar por problema. Por quê? Porque o cara é um resort, uma multinacional, ele vai captar dinheiro lá fora muito mais barato, vai trazer isso. Agora, e o carinha aí de 30? E aí o paulista, né? Tem muito paulista. E o paulista que investiu na pousadinha dele, botou 2 milhões de reais e ele não está recuperando o investimento dele. Né? E aí, enfim, os gringos que vão aí, compram uma outra pousadinha pequena, faz um restaurante, aí a gente sabe que essa região aí não é barata, você tem um custo elevado, etc. Ou seja, como que o cara vai recuperar o investimento dele? Então, assim, precisa passar por uma solução em que o Estado guia a governança e que essa governança produza uma solução coletiva para isso, porque se isso não houver, a crise vai ser pior e, claro, quem vai sofrer mais são os trabalhadores, porque eu devo imaginar, como Porto Seguro não é uma cidade que tem pesquisa sobre desemprego, mas o desemprego aí já deve estar em 30%, 35% da... Isso eu não posso precisar também por não ter essas fontes, mas é visível, né? É visível. Você tem as redes sociais que traz algumas informações de empresas que fecharam, de pessoas de grupos e equipes que foram demitidas, né? E aí eu percebo que muitos desses trabalhadores ainda estão, por exemplo, seguro-desemprego, outros estão no plano do governo, mas que daqui para frente já não podemos contar nem com o plano do governo mais, e esses que foram demitidos logo no começo do ano, março, abril, já começar preocupado com a questão de seguro-desemprego e tentando buscar outras fontes de renda. O problema é quando essa renda acabar, né? Eu acho que assim, a economia brasileira não está tombando mais porque você tem o auxílio, mas assim, quando você retirar esse auxílio, né? Sei lá, acho que está previsto mais 2, né? Então vamos lá, vamos botar novembro. Essas pessoas, assim, eu acho que ainda que vão prorrogar mais uma vez. Eu acho. Porque se parar lá em setembro, outubro, não tivesse auxílio, vai ser um colapso. Vai ser um colapso. Porque a pessoa, ela não tem um auxílio. Aí ela, poxa, então eu vou arranjar um emprego. Aí você não tem um emprego porque as empresas quebraram. Aí fala, não, então agora... Até Porto Seguro, olha só como o cenário é tão crítico. Ah, não, mas aí agora vou comprar aqui umas coisinhas, vou virar um ambulante, vou vender coisa para turista. Não tem turista. Né? Vou ser autônomo, vou comprar aqui fazer umas biçangas, vou comprar umas coisas aqui para vender para os turistas na praia. Aí não tem o turista também. Esse me parece que é muito esse eu entendo. O caldo, entendeu? Agora, claro, se tiver uma vacina e for dada a solução... Perdão eu interromper, mas que essa live vai cair, tá? Espero que a gente possa voltar para conversar mais um pouco sobre outros assuntos que envolvem economia também. Agradeço mais uma vez, tá certo? Eu que agradeço o convite. E o pessoal segue aí o canal do YouTube, Felipe Prado.